de Jesus Cristo. No livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 24. A Jesus, o mediador de uma nova aliança, que é o sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nós nos desviarmos daquele que é dos céus, a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez conmoverei não só a terra, senão também o céu. A esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas, para que imóveis permaneçam. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Não rejeiteis ao que fala. Nesse capítulo aqui, o autor está dizendo que quando Moisés falou com o povo, Moisés subiu no Monte Sinai, Deus falando com ele, deu a lei, os 10 mandamentos. Moisés desceu do monte, o povo estava adorando um bezerro de ouro, dançando carnaval, nus e bêbados. Foram destruídos, não deram ouvidos ao homem que falava com eles, o profeta. O livro de Hebreus começa falando assim, que no Velho Testamento Deus falou de muitas formas, através dos profetas, através de anjos, através de terremotos. Deus deu até um terremoto para mostrar, para falar com aquele povo. Mas diz a Bíblia que aquele povo era rebelde e contradizente, caíam em contradições, porque diziam que amavam a Deus, mas negavam Ele com as suas obras. Na verdade, eles adoravam falsos deuses, adoravam outros deuses. E o primeiro mandamento era: não terás outros deuses diante de mim. Eu sou o Senhor teu Deus, que tirou vocês da terra do Egito. O Egito inteiro foi destruído. Todo mundo já ouviu a história do Mar Vermelho. O Deus de Israel, o Deus de Abraão, não é o Deus do Papa, não é o Deus do Buda, não é o Deus do candomblé, não é o Deus da macumba, da feitiçaria, não é o Deus do Xexenoê, é o Deus de Israel, o Deus que abriu o Mar Vermelho, que tirou o povo do Egito e destruiu os que não creram. Aqui nesse livro está escrito que agora, no tempo de hoje, Deus não usa mais profeta. Deus não vai precisar de Ellen White, do Adventista. Deus não precisa do Joseph Smith, dos Mormons. Deus não precisa do Charles Russell, dos Testemunhos de Jeová. Deus não precisa do Papa, do catolicismo. Deus fala agora através do seu Filho, de Jesus Cristo, da palavra revelada, através do Espírito Santo. Então ele está falando aqui nesse texto: se Deus não poupou aqueles do passado que os advertia, muito menos agora, porque eles lá estavam rejeitando profetas, estavam rejeitando anjos. Mas agora, que desculpa que o homem vai ter de rejeitar o próprio Deus que fala com você? O homem sabe que ele é um miserável pecador condenado ao inferno. Vocês viram a mulher que denunciou o João de Deus? Revoltada com religião, revoltada porque foi estuprada. Na verdade, aquela mulher nunca procurou a Deus, nunca buscou a Deus, nunca conheceu Deus e foi procurar João de Deus. Se deu mal, não ouviu a voz de Deus. Nosso Deus é um fogo consumidor.
mulher de 38 anos cometeu suicídio. Revoltada com religião, revoltada com o mundo, revoltada até com Deus. Nosso Deus é um fogo consumidor. Termina esse capítulo 12. Quantas pessoas estão sendo destruídas por esse fogo consumidor? Enche a cara de cachaça, se afundam na prostituição, se afundam nas drogas, e aí é a recompensa. O salário do pecado é a morte. O salário, a recompensa daqueles que estão afundados no pecado é morte. Efésios 2 fala assim: estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Morto. O homem sem Jesus Cristo, sem ouvir a voz dele, é morto. O apóstolo Pedro escreveu: um juízo de Deus começa primeiro pela sua casa. Qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho? A Bíblia diz em Gálatas 6, versículo 7: de Deus ninguém zomba. Tudo o que o homem plantar, ele vai colher. Tudo que você planta aqui, você colhe. Plantou tomate, colhe tomate. Plantou espinho, colhe espinho. Por isso que não rejeite a voz que vos fala. Eles rejeitaram a voz de Deus no deserto. Deus falou para Moisés: Moisés, você sobe aqui no monte. Eu vou falar com você, mas com esse povo não, porque esse povo é rebelde. Se um animal tocasse no pé do monte, morria queimado. O povo olhando para cima havia trovões, relâmpagos e terremotos em cima do monte. E diz que o povo tremia. Eles não suportaram ouvir a voz de Deus. Chegaram para Moisés e falaram: Moisés, o Senhor só fala com você? Manda esse Deus falar com a gente. Aí Moisés falou: então tá bom. Eu conversei com Deus e Deus permitiu. Vocês se consagrem, separem-se, jejuem, se apartem das suas mulheres e santificação. Eu vou falar com o povo. Quando Deus abriu a boca e eles ouviram a voz, eles não aguentaram. Eles não suportaram ouvir a voz do Todo-Poderoso, porque a voz de Deus é como um trovão, a voz de Deus é como um terremoto. Os céus e a terra tremem com a voz dele. Eu já escutei Deus falando comigo, e uma vez ele falou assim para mim: derrubarei teus altares. Mas ele me mostrou a foto de uma mulher. Derrubarei os teus altares, os altares que você fez para adorar falsos deuses, os altares que você fez dentro da tua casa para adorar esses falsos deuses. Deus vai derrubar esses altares e você vai ser arrebentado. Não terás outros deuses diante de mim. Eu sou o Senhor. Inventaram um monte de senhoras parecidas: Conceição, Fátima, Lourdes, Desatadora de Nó. Isso é mentira. O profeta Jeremias combateu a rainha dos céus. O povo de Israel virou as costas para o verdadeiro Deus para adorar essa rainha dos céus. Uma maldição. Maria foi uma serva, não é uma deusa. Deus não tem mãe. No princípio Deus criou os céus e a terra. Deus nunca teve mãe. Jesus Cristo foi gerado pelo Espírito Santo de Deus dentro da Maria, a serva obediente. Cuidado que você não rejeite a voz desse Deus. Eles rejeitaram no deserto. Não suportaram ouvir a voz de Deus no Monte Sinai. Murmuraram. Ai, Senhor,
nos tirou do Egito para morrer aqui no deserto. Nós não temos água. Deus falou para ele: Moisés, fere a rocha, pega o teu cajado e bate na rocha. Aí saiu água. E todos beberam da água. A Bíblia diz que essa rocha era Cristo. Cristo era representado por essa rocha. Cristo era representado por uma nuvem que cobria eles durante o sol, durante o dia. O sol não queimava eles no sol do deserto. Durante a noite, uma nuvem cobria eles, uma coluna de fogo para esquentar, para eles não morrerem de frio. Ou seja, Deus estava 24 horas com o povo, guardando eles de dia e de noite. Mas o povo não estava com Deus. O coração deles estava longe, estava nos seus deuses, nos seus ídolos. O povo morreu por causa da murmuração do deserto. Seu João, vamos morrer prepara de o fome. colete aí, ó. Vamos Prepara morrer o colete de aí, sede. ó. Falta de fé. A Bíblia fala que eles morreram no deserto por falta de fé. Não tiveram fé. Quanta gente não vai na macumba porque não consegue obedecer o Evangelho de Jesus Cristo? Quantas pessoas vão para a Aparecida do Norte para ver se aquela estátua faz um milagre para eles, porque não conseguem obedecer o Evangelho de Jesus Cristo? A voz que fala com vocês não é a voz de homem, é a voz de Deus, através dessa mensagem do Evangelho. Por isso que está escrito em Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A palavra que saiu pela boca dos profetas, a palavra que saiu pela boca dos apóstolos, a palavra que saiu pela boca do Senhor Jesus Cristo. Não dão ouvidos. Resultado: hospitais estão lotados, cemitérios lotados. Não estão ouvindo, são soberbos. O apóstolo Paulo escreveu assim: o homem que não aceita a repreensão, que não aceita a correção, que não aceita as escrituras, ele é soberbo, ele não sabe nada, delira. Por isso que o povo está afundado na novela, não consegue escutar a voz de Deus, fica vivendo de fantasias, ficam aí frustrados com o casamento, assistindo seus filmes pornográficos, são frustrados na sua vida porque não conseguem ouvir a voz de Deus, cometem suicídio, se afundam nas drogas. Não terás outros deuses diante de mim, eu sou o Senhor. Primeiro mandamento, o homem não consegue obedecer. Primeiro, não consegue obedecer o primeiro mandamento, que dirá os 10. Jesus falou: estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu ali estarei. Jesus Cristo é o mediador dessa nova aliança. Timóteo 2:5. O único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O homem que morreu na cruz. O homem que derramou seu sangue inocente para que todo pecador fosse salvo. Não terás outros deuses. Não fareis para vós imagem de escultura ou qualquer semelhança que há em cima no céu, nem de vivos na terra e nem de mortos. Eu faço imagem. Deus é Espírito. João 4, 23, 24. Jesus Cristo vai falar assim: Deus é Espírito. Deus está procurando verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais adoradores que assim o adorem. Procuram religião para satisfazer suas vontades. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Você está
está procurando um Deus que faça a tua vontade, você vai encontrar o diabo. O único e verdadeiro Deus está procurando adoradores. Está difícil dele encontrar, porque o povo só adora artista. Está difícil de encontrar, porque o povo só quer saber de artistas. Seus ídolos imitam Neymar, imitam Anitta, mas não sabem imitar Jesus Cristo, Filho de Deus. Não tem vergonha de pintar o cabelinho igual do Neymar? Não tem vergonha de botar aquela sainha de prostituta igual a Anitta? Salário do pecado é morte. Idolatria é pecado de feitiçaria. O homem foi criado para dar louvor ao Criador e não à criatura. Por isso que está escrito em Romanos, capítulo 1, 24. Mudaram a verdade de Deus em mentira. Mudaram, deixaram de adorar o Criador para adorar até animais. Já pensou? Você vai na China para adorar o rato, para adorar a vaca, para adorar uma cobra. O Filho de Deus se manifestou, o verdadeiro Deus se manifestou, se fez carne para ser conhecido de toda a raça humana. Em Atos 17 está escrito assim: Deus nos levou em conta o tempo da ignorância, mas anuncia agora em todos os lugares que se arrependam, porque Deus tem determinado um dia em que com justiça vai julgar esse mundo, e disso deu certeza a todos, ressuscitando ele dos mortos. Quando Jesus saiu da sepultura, esse mundo está condenado. Quem crê e for batizado, for convertido, nascido de novo, será salvo. Os que não crerem já estão condenados. Você ama o mundo, o amor do Pai não está em você. Porque aquele que ama o mundo passa. Os que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Estão ajuntando tesouro na terra, tem medo de morrer. Por que tem medo de morrer? Porque não conhece o verdadeiro Deus. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam não chegou ao coração do homem. Nem olho viu, nem ouvido ouviu o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas sabe o que Deus tem preparado para aqueles que o odeiam? Porque se você ama futebol, você odeia Jesus Cristo. Se você ama as suas novelas, você odeia Jesus Cristo. Quem ama o mundo odeia Jesus. Quem ama Jesus aborrece o mundo. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou você é de Jesus ou você é do diabo. Ou você é filho de Deus ou filho de Satanás. Não tem dois caminhos. Ou você está na luz do Evangelho, andando como Deus manda, ou então você vai ser destruído e consumido. Nosso Deus é um fogo destruidor. O povo viu a ira de Deus. Está aqui, ó. Esse livro aqui é um livro histórico. Além de um livro espiritual, que só quem tem o Espírito Santo de Deus entende, é um livro histórico. O apóstolo Paulo vai falar assim: tudo o que aconteceu com eles, com o povo de Israel, foi para aviso nosso. Eles foram rebeldes e contradizentes. Falavam uma coisa e viviam outra. Falam que ama Jesus Cristo com a boca, mas negam com suas obras. Negam. Se você amar a sua vida, você vai perdê-la. Essa é a mensagem do Evangelho. Não procure um Deus para fazer a tua vontade. Procure um Deus para ser obediente à vontade dEle, se você quiser salvar a tua miserável alma. É uma luta todos os dias. Negue-se a si mesmo. É a única maneira de vencer este mundo. Negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga. Lê. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele veio aqui e deu exemplo. Nasceu pobre e morreu pobre. Por que você quer ficar rico? Porque é avarento. Porque o teu amor está no dinheiro. Por isso que você quer ficar rico. E a Bíblia fala: os que querem ficar ricos, eles caem.
em desejos loucos e nocivos, que submergem os homens na perdição e na ruína. Muitos iriam se desviar da fé por causa do amor ao dinheiro. A maioria já se desviou da verdadeira fé para correr atrás do Deus Mamon, o Deus da riqueza. Você não vai levar nada, nada, e você pode morrer hoje. Para quem vai ser tua alma? O que você preparou para ela? Porque a academia é só para deixar o seu corpo bonitinho. Salão de beleza, só para deixar o seu rostinho mais bonitinho. Mas é algo, é um sepulcro caiado, cheio de teias de aranha por dentro. Jesus é a resposta. Jesus é a solução. Ele disse em João 14,6: eu sou o caminho. Aleluia. Você tem que andar neste caminho. Oh, glória a Jesus. Você tem que aceitar. Oh, aleluia. A única que a vida. Glória a Deus. Quem não tem Jesus, não tem a vida. Por isso que estão aí cometendo suicídio, em depressão, síndrome do pânico, espanto noturno. Salmo 91. Não temerás espanto noturno. Tem gente que não consegue dormir, porque os demônios atormentam ele. Peste que anda de dia, não consegue viver, vivem doentes. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Se converta ao Senhor. Rasgue o seu coração e não as suas vestes. Se vista das vestes de louvor, veste de salvação. Se vista, lave suas vestes no sangue do Cordeiro. Se arrependa dos seus pecados, para que o teu nome seja escrito no livro da vida. Romanos 5 fala assim: tendo paz com Deus, mediante nosso Senhor Jesus Cristo. A minha dívida foi paga. Não preciso ficar rezando Ave Maria. Não preciso ficar pedindo para Maria salvar por mim, agora e na hora da morte. Porque Jesus já me salvou. Não preciso pagar missa de sétimo dia. Jesus já levou meus pecados sobre a cruz do Calvário. Isso é a fé. Ele já deu o Espírito Santo para me guiar e para me ensinar. Ou seja, Jesus já fez tudo o que a gente precisava. A gente só precisa crer e obedecer a mensagem do Evangelho. Ele está voltando em breve. Quando vocês verem essas coisas acontecendo, morte, violência, guerra, fome, peste, olhe para cima, levante a cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Em breve Jesus Cristo vai e leva a igreja dele embora desse mundo. Este mundo jaz no maligno. O Deus desse mundo, a Bíblia fala, é o diabo. Ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho. Não terás outros deuses diante de mim. Apocalipse 9:20. Não querem se arrepender porque não querem deixar de adorar os demônios, os seus ídolos. Olha a acusação de Deus contra a humanidade. Não querem se arrepender porque não querem deixar de adorar os demônios. Os demônios que estão por trás do futebol não querem deixar de adorar os demônios que estão por trás do funk, do rock and roll, do rap, do sertanejo, do pagode. Não querem deixar de adorar os seus demônios. Não quer adorar a Deus e ainda por cima não querem deixar de adorar os demônios. Então o inferno é para você. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos, disse Jesus. Mas aquele que não se converter vai ser jogado no lago de fogo e enxofre, a segunda morte. Arrependei-vos e creia no Evangelho. Não faça deuses para você. Não crie Deus no seu coração. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. E se você destruir esse templo com cachaça, se você destruir esse templo com sexo, Deus vai destruir você. Então se arrependa, deixa a prostituição. Fora do casamento é prostituição, sexo. Fora do casamento é adultério. Quanta gente indo para o inferno
porque não conseguem obedecer, não conseguem escutar a voz de Deus. Eu endureço o seu coração, diz esse livro de Hebreus. Eles endureceram o coração e morreram no deserto. De uma grande multidão que saiu do Egito para entrar na terra prometida, só dois daquela geração acima de 20 anos que saíram do Egito como escravos, só dois conseguiram entrar na terra prometida: Josué e Caleb. Por isso que a porta continua estreita e apertado o caminho que conduz à salvação. E Jesus falou: poucos encontram. Poucos encontram. Porque enquanto você ama esse mundo de futebol, esse mundo de artista, esse mundo que não presta, cheio de drogas e de bebida, cachaça, você está indo para o inferno. Os bêbados não herdarão o reino dos céus. Se converta. É a única opção que Deus dá para salvar a tua alma. Ele já morreu na cruz. Agora é você que tem que se converter para ser salvo. Que Deus te abençoe e tenha misericórdia de você. E que Ele quebre o seu coração inteirinho. Que Ele quebre você inteirinho para salvar. Às vezes nós somos vasos de barro. E quando esse vaso está trincado, rachado, Ele quebra e faz de novo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. No nome de Jesus Cristo, amém.